nosso bom dia a todos e todas nesta manhã, aonde nós estamos aqui reunidos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Antes de iniciarmos, então, o nosso estudo, nós vamos passar um pequeno vídeo que fala dos 130 anos que a Sociedade Espírita Allan Kardec está completando neste mês de julho. 13 de julho, completamos 130 anos de muito amor, muita caridade nesta casa abençoada. Então, vamos assistir. Mas o meu já está sem o som. A Sociedade Espírita Allan Kardec, também conhecida como SEAP, a Sociedade Espírita Allan Kardec, também filosófica, Sua missão é divulgar os ensinamentos do Cristo, celebrando a lei divina de forma límpida e acrescentando as realizações e instruções dos Espíritos Supremos. Se eu não estraguei ele, tudo bem. Desencaixou aqui. Ele está sem som aqui, não só isso mesmo.
Então, continuando o nosso trabalho, depois desta apresentação da nossa sociedade, dos seus 130 anos, nós vamos abrir, então, os trabalhos aqui, lendo a primeira passagem evangélica que está em Mateus, e que nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Façamos a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai a grande oportunidade de estarmos aqui, de podermos estar aqui em contato nesta comunidade com os amigos espirituais que trouxeram para nós a oportunidade do trabalho nesta casa. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo destas vibrações, destas energias, e que o estudo desta manhã possa fazer diferença em nossas vidas. Com a permissão daqueles que coordenam este momento, iniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, para que possamos estudar este capítulo, nós temos o nosso companheiro Marcelo Rosa, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na área da mediunidade, do estudo e da divulgação. Com a palavra, então, nosso companheiro. Se passar uns minutinhos, não tem problema. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor seja sempre em nossos corações. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós hoje vamos refletir o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e que tem como itens injúrias e violências, e das instruções dos Espíritos, as mensagens que falam da afabilidade e doçura, da paciência, da obediência e da resignação. E vai terminar com duas mensagens que falam da cólera. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, disse-nos nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora tão difícil que todos estamos vivendo juntos na Terra, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Nessa hora barôntica que nos alcança, numa expiação coletiva inimaginável, trazendo-nos diferentes provações individuais. Como guardar a brandura em nosso coração? Como manter a paciência? Como conservar a resignação? Como efetivamente considerar-se feliz em meio a tantas aflições, provações e expiações? Allan Kardec, o emérito codificador da doutrina espírita, não por acaso, vai iniciar esse capítulo que é tão importante, tão urgente, e que representa realmente um desafio para todos nós, trazendo-nos dois recortes do Sermão da Montanha, da parte inicial, de Mateus capítulo 5. O primeiro, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os que são brandos. Por quê? Porque possuirão a terra, ele diz. Bem felizes, bem ditosos aqueles que são calmos e serenos, aqueles que são generosos e cordiais, mas não simplesmente aqueles que têm esta aparência. Não basta estar temporariamente calmo e sereno, é necessário ser. É necessário que esse sentimento possa alcançar efetivamente o ádito do nosso coração. Que ele possa exornar o meu caráter, para que, independente das condições exteriores, das surpresas, nem sempre agradáveis que a vida nos oferece, ainda assim, eu possa conservar a brandura, a calma.
E como recompensa de Jesus, estes possuirão a terra. E esta é uma curiosidade, porque no Novo Testamento é uma das poucas vezes em que Jesus vai oferecer como recompensa a terra dos homens. Normalmente ele nos fala do reino dos céus, do reino de Deus. Mas aqui ele está apontando para a terra. Ele está dizendo que os brandos haverão de herdar, haverão de possuir a terra. Mas de que terra exatamente ele está falando? Certamente não a terra que nós conhecemos hoje, não aquela que foi construída pelos camartelos da violência e da agressividade. Não aquela que foi tomada pelo fio da espada, pelo esturgir dos canhões, pela loucura dos senhores da guerra, da usurpação, da destruição e da escravidão. Não, ele está falando de outra terra. Da terra prometida, de uma terra futura. Ele está se referindo ao mundo de regeneração. Ele está deixando claro que ninguém permanecerá na terra do amanhã se não construir a brandura em seu próprio coração. Por isso que, logo na passagem do versículo 9 seguinte, que guarda afinidade com essa, Jesus complementa dizendo: bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacífico não é aquele que se afasta da sociedade, que vai buscar a reclusão, a autoproteção, para não contaminar-se na violência, na agressividade, mas ele necessita, para que ele possa efetivamente ser um pacificador, permanecer na própria sociedade. No calor das interações sociais, nas nossas diferentes relações, para que essa paz, construída interiormente, ela possa frondejar, ela possa multiplicar, ela possa, de alguma maneira, alcançar aqueles que estão em derredor, pacificando os que estão ainda agressivos. Estes de Jesus serão chamados filhos de Deus. Ora, alguém dirá, mas impossível. Todos nós somos filhos de Deus. O que é verdade? Deus, nosso Pai, o extraordinário Criador primordial amado, o infinito Pai de tudo e de todos, o incomparável Autor da vida e das nossas vidas. Deus, nosso Pai. Mas o que Jesus está dizendo é que existem filhos e filhos. Existem os filhos leais, os filhos que estão próximos do Pai, os filhos que procuram atender à vontade do Pai. Mas existem também os filhos rebeldes, os filhos ingratos, atrevidos, agressivos, os filhos pródigos da parábola inesquecível. Portanto, aqueles que são os filhos leais, aqueles que compreenderam e estão trabalhando na vontade do Pai, eles herdarão a terra. Eles terão, por assim dizer, o direito de herdar a terra do futuro. Portanto, a necessidade imperiosa e urgente da nossa própria pacificação, para que não sejamos constrangidos amanhã ou depois a sermos retirados do planeta Terra. Nessa grande transição, nesse momento difícil em que as dores se tornam mais acerbas, como é imprescindível na transição, para que, superando essa noite moral, nós possamos aqui descortinar e viver na terra da regeneração. Logo depois, ainda no Sermão da Montanha,
Kardec vai nos trazer outra passagem significativa, mas agora daquele trecho conhecido como as 6 contestações da lei. 6 episódios diferentes em que Jesus vai lembrar a lei antiga e, na sequência, vai nos trazer uma nova interpretação, ampliando o nosso entendimento. Ele, que é a própria manifestação da lei de Deus. E na primeira das contestações, que abre o estudo, e que ele vai nos dar mais orientações, ele diz: aprendestes, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matareis, não matar, como está no Decálogo, na lei de Moisés, porque a vida é o nosso direito por excelência. A vida é inerente e imanente a toda a criatura senciente, e ninguém, absolutamente ninguém, pode ofender, prejudicar a vida de outrem, a não ser num caso em extremis de legítima defesa. Mas, na sequência, ele agora diz de maneira revolucionária: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão será igualmente condenado. Jesus agora vai ampliar o conceito de matar, o conceito de violência, de agressividade, que de maneira nenhuma se limita à violência física, material, tangível, mas que alcança também as nossas palavras, as minhas expressões, a minha comunicação. Portanto, todo aquele que se irrita com o outro, que perde o controle emocional, também será condenado, também será responsabilizado, também está ofendendo as leis de Deus. Vejam que Jesus não coloca condições. Ele não diz, com exceção daquele que foi provocado. Não, mas foi ele que começou. Não, mas eu não tive intenção. Mas não foi bem assim. Não há nenhuma condição. Deixando claro que sou eu, e somente eu, que posso e devo controlar como eu me sinto. A minha linguagem, as minhas expressões. Portanto, um olhar de introspecção, de autoeducação. Para que não ficasse nenhuma dúvida, ele ainda acrescenta: todo aquele que disser raca a seu irmão será condenado pelo sinédrio. Ora, mas agora o que significa isso? Raca era uma palavra em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava. A sua cognata em hebreu é rek. E rek significa literalmente vazio. Portanto, era uma palavra pejorativa, depreciativa. Significava alguém que era vazio de ideias, não tinha miolos, não tinha discernimento, não tinha juízo, uma pessoa tola, que não merecia consideração. Kardec acrescenta que normalmente os hebreus a pronunciavam cuspindo no chão, virando o rosto para o lado, para mostrar o total desprezo a quem estavam se dirigindo. Normalmente, aliás, envolvendo também o preconceito. Especialmente o preconceito racial e religioso, devido à soberba e o orgulho do povo hebreu da época. Todos esses de Jesus serão condenados pelo sinédrio. Ora, mas o que era o sinédrio? O sinédrio era a alta corte rabínica que governava Israel ao tempo de Jesus. Formado por 72 juízes. Era o equivalente da mais alta magistratura. Detinha o poder temporal e espiritual. O equivalente hoje à nossa Suprema Corte. Portanto, Jesus está falando que quem disser raca
será condenado nas esferas superiores, na justiça maior. Todo aquele que, portanto, humilhar o seu irmão, todo aquele que destruir a sua reputação, o seu nome, todo aquele que assim o fizer por preconceito, mas não apenas o preconceito racial, religioso, todos os preconceitos, que ainda nos agitam, que ainda nos enlouquecem muitas vezes. O preconceito da aparência, o preconceito do gênero, o preconceito da idade. E, ultimamente, na sociedade brasileira, o preconceito político-partidário, por exemplo, que nos leva a um estado de ansiedade, de agressividade e de irracionalidade. Seremos igualmente condenados, disse Jesus. E ele termina dizendo: todo aquele que disser és louco para o seu irmão, será levado para a gena dos infernos, para as regiões espirituais dolorosas, do pranto e do ranger de dentes. Todo aquele que ofende o seu irmão, todo aquele que usa palavras chulas, palavras vulgares, será condenado. Jesus e suas palavras. Muitas vezes nós não matamos fisicamente o outro, mas matamos a sua reputação. Matamos a sua dignidade, a sua honra, matamos o seu nome. Matamos os seus projetos, os seus sonhos, as suas memórias afetivas, criando conflitos e traumas muito graves, dos quais certamente haveremos de responder. Jesus e suas palavras. No livro dos Provérbios de Salomão, ele escreveu certa feita que a boa palavra é equivalente a uma maçã de ouro numa bandeja de prata, falando que através das palavras, das nossas mensagens, da nossa comunicação, nós podemos enriquecer o outro, mas também podemos destruí-lo. Daí a importância de nós refletirmos sobre o significado de tudo isso. Porque quando nós falamos de comunicação nos dias de hoje, de maneira nenhuma estamos nos limitando à conversa articulada. É necessário lembrar também das mídias eletrônicas, das redes sociais, das plataformas que nos colocam em comunicação com o mundo inteiro. Daí a necessidade de refletir também. Que tipo de mensagem, que tipo de imagem, que tipo de suposta notícia, de suposta informação nós estamos divulgando, nós estamos espalhando? Será que eu verifiquei antes a sua autenticidade, a sua origem? Para não estar multiplicando uma fake news, produzindo às vezes o medo, o temor, desnecessárias preocupações, às vezes multiplicando a raiva, a polarização, o antagonismo. Que tipo de natureza é a minha comunicação? Será que no nosso dia a dia nós somos multiplicadores de palavras de otimismo? Ou será que é de pessimismo? Será que nós divulgamos as boas notícias? Ou ficamos febricitantes para divulgar a última tragédia, o último crime, a última loucura, não nos dando conta da violência que nós estamos multiplicando também? Será que quando nós nos expressamos, efetivamente conhecemos aquele assunto? Será que nós o dominamos? Ou às vezes repetimos determinadas falas igualmente enlouquecidas, preconceituosas e agressivas? Jesus e suas palavras, levando-nos a refletir necessariamente sobre a necessidade da nossa autoeducação e especialmente da pacificação
do nosso coração. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, disse-nos Jesus. E na sequência, meus irmãos, nas instruções dos Espíritos, nós temos 5 mensagens extraordinárias. A primeira que fala exatamente da afabilidade e da doçura, ditada pelo Espírito Lázaro. E Lázaro vai dizer que a afabilidade e a doçura são elementos da própria benevolência. A benevolência, nós sabemos, é um dos elementos constitutivos da verdadeira caridade, da caridade moral, formada também pela misericórdia, pelo perdão, pela indulgência, mas aqui especialmente da benevolência. A capacidade de doar a bondade de si mesmo. Doar a si mesmo, através dessa gentileza, dessa doçura, dessa amabilidade de que o mundo está tão carente. Às vezes através de um simples sorriso, às vezes simplesmente de um olhar compassivo, de acolhimento. Nunca necessitamos tanto de acolhimento uns dos outros, como no momento em que estamos vivendo. Queremos tanto ser acolhidos pelo outro, queremos ser abraçados pelo outro, queremos a simpatia do outro, mas será que conseguimos igualmente acolher aquele que às vezes está tão próximo de nós e está tão necessitado da afabilidade e da doçura? Então Lázaro dirá que a afabilidade e a doçura não podem ser construídas de fora para dentro, porque é impossível. Vivemos num mundo de expiações e de provas que nos surpreende. Não conseguiremos construir essa pacificação se não fizermos um movimento de introspecção, de educação moral. Por isso que esta questão nos lembra a questão 743 do Livro dos Espíritos, do capítulo 6 da Lei de Destruição, do estudo das leis morais. Quando oportunamente indaga o codificador da face da terra, ele pergunta: algum dia a guerra desaparecerá? Será que o monstro da guerra, que tem ceifado milhões e milhões de vidas ao longo de toda a história da civilização humana, será que algum dia a guerra desaparecerá? Porque dizem os estudiosos que desde que o homem primitivo deixou a condição de um caçador-coletor das tribos nômades e fixou-se na terra, estabelecendo, portanto, o conceito de propriedade pela primeira vez, e dali produzindo as inevitáveis comparações, as desigualdades, a inveja, o ciúme, a raiva, a inconformação, as guerras tribais entre os clãs, entre as cidadelas, entre os povos até hoje. Será que algum dia essa loucura que manifesta-se em toda parte, a violência doméstica, a violência nas ruas, no trânsito, as guerras em pleno século XXI. Algum dia toda essa loucura haverá de desaparecer? E os benfeitores respondem dizendo: sim. Sem dúvida nenhuma, eles dizem, mas somente quando o homem entender a justiça e praticar a lei de Deus. E o que significa isso? Significa que não basta eu compreender tudo isso. Não basta eu aceitar. Não basta eu teorizar. Não basta eu ler. É necessário viver. É necessário praticar. E para praticar, precisamos nos educar. E esta educação, meus irmãos, precisa começar dentro dos nossos lares, na nossa constelação familiar. Lembrando que esta é a missão
por excelência dos pais em relação aos filhos, a educação moral dos filhos, educando-se a si mesmo naturalmente. Por quê? Porque educar é criar hábitos. A boa educação é aquela que cria bons hábitos. A má educação é aquela que permite que os maus hábitos continuem ou se perpetuem. É através da boa educação que nós ensinamos a usar as palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, obrigado. Para que a gentileza nas nossas relações se faça natural e agradável. É através da educação no lar que nós vamos criar o hábito da conversação edificante, sem agressões, sem preconceitos, sem usar de palavras chulas, para que assim a gente aprenda também uma linguagem não violenta na sociedade em que estamos. É na família que nós vamos criar o hábito das leituras edificantes, para que eu possa mudar os meus vieses cognitivos, para que eu possa diluir tantos preconceitos milenares que ainda estão inconscientes em mim, para que eu possa me transformar. Mas é na família, meus irmãos, que nós vamos criar o hábito da oração, porque sem oração é impossível a pacificação. A oração individual, sem dúvida, mas especialmente a oração coletiva. O culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque quando nós construímos a paz na família, construímos a paz no mundo, necessariamente. Logo depois, nós temos uma mensagem assinada por um espírito amigo, ou seja, pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a paciência. Ora, mas o que é a paciência? O nome já diz, a ciência da paz, a competência de construir e de permanecer em paz. Mesmo que o mundo esteja desmoronando à minha volta, como se diz, mesmo no meio da pandemia da Covid-19, no meio da inundação, mesmo que eu esteja desabrigado, desalojado, desempregado, a construção da paz interior, por incrível que pareça. Esta construção, ela tem caráter de urgência, de absoluta necessidade, porque esta mensagem da paciência, assim como a mensagem seguinte, que fala da resignação e da obediência, com as bem-aventuranças iniciais, é o coração desse capítulo. É a sua excelência. E é a ponte de ligação com o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vejam, a aflição humana fala das nossas dores excruciantes. Nunca experienciamos tantas dores como estamos vivendo hoje. Não estou falando das dores físicas apenas, mas das dores morais, das nossas dores afetivas. Estou falando dos nossos complexos, dos meus traumas, dos meus ressentimentos, das minhas amarguras, das minhas desilusões, e que trazem implicações insondáveis nos caminhos humanos. Para que nós possamos resolver o grande enigma da dor, que é o grande desafio da criatura humana, precisamos compreender a sua necessidade. Porque se Deus, na sua onisciência, permite que a dor compareça nas vielas escuras dos passos humanos, é porque nós ainda temos necessidade da dor. Porque a dor é o grande ministro da justiça de Deus, o aguilhão do nosso despertamento. Por isso, a paciência, ela se faz fundamental. Então, esta mensagem nos lembra de duas dores, que do ponto de vista psicológico são talvez as mais difíceis e as mais graves que nós enfrentamos hoje na Terra. A primeira é a dor da frustração,
a dor da decepção. Muitas vezes nós nos organizamos para um determinado evento, que pode ser apenas o final de semana, pode ser um almoço, um aniversário, e somos surpreendidos por determinados reveses e ficamos frustrados e decepcionados. Mas às vezes a dor é mais excruciante. A decepção num relacionamento afetivo, a decepção dentro do lar, na própria família, a decepção no meio profissional, nas condições sociais, na própria existência, que pode produzir angústias inimagináveis. Mas muito maior do que essa dor, existe outra, que é a dor da incerteza. O que sucede? Vivemos num planeta de expiações e de provas, onde diária e permanentemente nós somos surpreendidos por notícias nem sempre agradáveis. Quem poderia prever, quem poderia imaginar a inundação e suas consequências? Esta incerteza, a incerteza da vida física, a imponderabilidade e suas consequências nos levam a um sentimento de descontrole, de impotência quase. Por isso, a necessidade da paciência. E também da mensagem seguinte, novamente assinada pelo Espírito Lázaro, que fala exatamente da obediência e da resignação. Ora, mas o que é a obediência e a resignação? Lázaro diz, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E o que significa? Obedecer passa pelo nosso crivo da inteligência, do juízo, da consciência. Fala, portanto, dos meus filtros mentais, dos meus valores. Fala, portanto, dos vieses cognitivos, positivos ou negativos, que nós já desenvolvemos. Mas Lázaro adverte, o egoísta e o orgulhoso não pode ser obediente, como é natural. Porque o egoísta, ele não vai se incomodar de estacionar o carro no lugar proibido, numa vaga de cadeirante, da pessoa idosa. E se alguém for reclamar, ele ainda vai se ofender, ele vai gritar, o que você tem a ver com isso? Eu vou estacionar e pronto. Porque o egoísta, ele não consegue ver a necessidade do outro. Ele vê as necessidades de uma maneira desproporcional. É como se a sua necessidade fosse mais do que a necessidade do outro. Ele está sempre em déficit, ele está sempre se privilegiando. É como se o mundo girasse em torno do seu umbigo para atender apenas a sua necessidade. Aquela vaga estava disponível e eu vou usá-la. Não importa as consequências. Porque o outro é o outro. Não é problema meu. Assim também o orgulhoso, diz Lázaro. O orgulhoso, ele não se preocupará de colocar o carro estacionado em fila dupla. Ele vai ligar ao pisca-alerta, está resolvido. E se alguém disser, mas meu irmão, você está atrapalhando o trânsito, está provocando um congestionamento, ele vai dizer, mas acontece que eu estou com pressa. Eu vou ali e já volto. Porque o orgulhoso, ele está acima dos outros. Ele vê as coisas de uma perspectiva do ego, da vaidade, do tamanho do seu amor próprio. A lei é para os outros, porque na verdade ele está acima da lei, porque ele se considera mais do que os outros. Então, o egoísta e o orgulhoso não podem obedecer às leis. Mas, meus irmãos, se eu não sou capaz de obedecer à lei dos homens, que está na minha frente, que todo mundo vê, que está escrita, como eu poderei obedecer à lei de Deus,
que é invisível, porque está escrita no meu coração. É impossível. A obediência fala da disciplina. Portanto, o egoísta e o orgulhoso têm dificuldade em disciplinar-se a si mesmo. E muitas vezes perdendo o respeito por si mesmo. Da mesma forma, diz Lázaro, a resignação. A resignação fala do coração, da educação dos sentimentos, como nós já falamos. A resignação vai nos ensinar que sou eu, somente eu, que posso e devo controlar como eu me sinto. Não é o outro. Não é porque o outro está me agredindo que eu vou agredir ele também. Não, mas ele levantou a voz, eu vou gritar mais alto. Não, mas ele não me cumprimentou, eu agora também não vou cumprimentá-lo. Vejam, que além de ser uma irracionalidade, um total descontrole emocional, fala da nossa imaturidade emocional. Por isso, meus irmãos, que na segunda mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele diz que a dor foi sagrada no Horto das Oliveiras. Nós podemos chorar, porque afinal Jesus chorou pelas nossas misérias, pela nossa infinita ignorância, pelos caminhos tortuosos que nós ainda estamos percorrendo, mas que esperem, disse o Espírito de Verdade. Porque também a eles, os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Mas ele diz também que é necessário elevar a resignação ao nível das nossas provas. Por quê? Porque quando nós não fazemos isso, nós caímos em duas armadilhas morais, perigosíssimas. A primeira é a da prostração. Quando nós produzimos em nós o autodesamor, na vertente da autopiedade, do vitimismo, do famoso coitadinho de mim. Eu perdi a minha casa, a água levou tudo, eu não posso fazer mais nada. Não há nada que eu possa fazer. Quando nós ficamos congelados na autopiedade, nós corrompemos, desvitalizamos as nossas potências da alma, a nossa extraordinária capacidade de modificar a realidade que está à nossa volta. Ou então nós tombamos para o outro lado, que é o lado da irresignação, da agressividade, se considerando injustiçado. Por que isso aconteceu comigo? Onde está Deus? Onde estão os benfeitores que não me ajudam? Esquecendo, talvez, que nada, meus irmãos, nada se nos acontece por acaso. Isso, aliás, nos lembra o início dessa mensagem, da mensagem da paciência, aliás, quando Joana de Ângeles começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o que significa isso? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Oportunamente, Chico Xavier, refletindo sobre esta passagem, confidenciou que não tinha entendido o seu significado. Então ele pediu auxílio para os bons espíritos, para o benfeitor Emmanuel, e ninguém lhe respondeu. Ele achou aquilo muito estranho. O tempo passou. E o Chico estava agora no interior de Minas, numa feira de animais. Ele era funcionário da agricultura, ele tinha que fazer o apontamento, ele tinha que fazer a listagem. E ele foi observando o que estava acontecendo ali. E ele verificou que aqueles animais estavam passando por um tratamento muito duro. Eles tinham o pelo escovado, com escovas de fios de aço que arranhavam, machucavam os animais. Eram marcados a ferro e fogo, com a marca do proprietário, recebiam várias vacinas, ficavam em confinamento, ficavam presos. E o Chico foi percebendo aquela vibração e foi ficando profundamente compadecido com os animais. E no momento em que ele se emocionava,
Emmanuel, o benfeitor, lhe apareceu e disse: Chico, você lembra daquela dúvida com relação ao significado da dor e dos escolhidos de Deus? E Emmanuel sorriu e disse: aqui está a resposta. Estes são os escolhidos. Estes são os selecionados. Esses são aqueles em que a dor precisa comparecer, porque eles serão exibidos, eles serão apresentados, eles são os exemplos para todos os demais, assim como nós, muitas vezes. E para nós encerrarmos estas rápidas reflexões, nas duas últimas mensagens, elas vão nos falar exatamente do contrário de tudo isso, que é a cólera. Vamos tomar a última, do item 10, ditada pelo espírito do Dr. Hahnemann, o pai da homeopatia. E Hahnemann diz que, de maneira nenhuma, não é o nosso corpo físico, não é o corpo material, que vai definir o meu caráter, o meu comportamento. Não é a minha genética que vai definir se eu sou agressivo ou se eu sou pacífico. Porque ele diz, todas as qualidades morais, todos os elementos positivos, que são as virtudes, assim como os elementos negativos, que são os vícios, têm como origem o espírito imortal que somos. No século XIX, meus irmãos, havia a teoria dos 4 humores. Então, acreditava-se que se uma pessoa fosse agressiva, se ela fosse irritadiça, com tendências à violência, é porque ela era dominada pelo humor da bilis. Era uma pessoa chamada biliosa. Então, seria a bilis que estaria definindo o seu caráter. Mas se ela fosse uma pessoa calma, serena, branda, ela era dominada pelo humor da fleuma e, portanto, era uma pessoa fleumática. As palavras são usadas ainda hoje. Essa teoria, claro, está totalmente superada. Mas vejam que ainda hoje nós nos desculpamos usando o corpo físico. Não, mas isso é uma herança genética. Não, mas eu sou assim por causa do meu pai. Não, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Não, mas eu tenho esse comportamento, veja, porque eu tenho um problema no fígado. Não, é que eu tenho uma úlcera gástrica. Não, é que eu tenho muita enxaqueca. Não, eu tenho sinusite. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a verdade é que não é o corpo que define o nosso comportamento, senão o espírito imortal que somos. Aliás, questão 909 do Livro dos Espíritos. Pergunta o codificador: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vencer a sua cólera? Vencer a sua irritabilidade? A sua impaciência? A sua ansiedade? A sua intolerância? A sua falta de respeito? E os benfeitores respondem dizendo: sim, sem dúvida nenhuma. E frequentemente, quase sempre, fazendo esforços muito insignificantes. Quase nada, eles dizem. O que vos falta é a vontade, a boa vontade, a potência da alma por excelência, o chamado querer e fazer. Quantos que dizem eu quero, mas o quero é só da boca para fora. Quantos dizem eu vou, mas bem felizes ficam de ficar onde estão. É necessário dar-se conta que nós podemos transformar a nossa realidade todos os dias. Não importa o que eu fiz até ontem, não importa o que eu fiz até chegar aqui agora, importa o que vamos fazer daqui para frente. Importa considerar que tipo de caminho eu vou escolher a partir de hoje. Ah, mas ontem eu estava caído, mas eu posso me levantar.
Mas ontem eu estava errando tanto, mas hoje eu posso acertar. Mas eu tenho sido tão agressivo, mas então eu vou começar a me controlar, transformando o meu comportamento. Pessoas às vezes dizem: eu costumo dar um boi para não entrar numa briga, Marcelo, mas eu dou uma boiada para não sair da briga depois. O que é uma loucura, o que é uma irracionalidade. Quando deveria dizer o contrário, eu dou a boiada para continuar fora da briga. Outras pessoas dizem: comigo é assim, eu não levo o desaforo para casa. Bateu, levou. Mostrando que ainda estamos na fase do olho por olho, dente por dente. Ainda não aprendemos nada. A verdade, meus irmãos, é que é exatamente para casa que nós devemos levar os desaforos. Para que dentro da psicosfera doméstica, naquele ambiente que nós vamos construindo através da educação, dos bons hábitos, que nós possamos compartilhar as experiências vividas, inclusive as experiências difíceis, para que elas possam psicologicamente ser melhor elaboradas, para que o seu conteúdo negativo seja diluído, para que sirva de experiência para todos da família, nos fortalecendo e nos edificando na paz. E para encerrar estas rápidas reflexões, gostaríamos de lembrar de Maria Montessori, a célebre educadora, a criadora das casas de Bambini, em Roma, Itália. Certa feita, Maria Montessori disse: nós educamos os nossos filhos para a competição. O que infelizmente é verdade ainda hoje. Educamos os nossos filhos para tirar o primeiro lugar, para conquistar a medalha de ouro, para subir no pódio, para ficar no lugar mais alto, para ter a projeção, para conseguir o status. E não nos apercebemos que através dessa competição, nós acirramos as chamadas relações ganha-perde, em que pouquíssimos ganham e a quase totalidade vai ficar perdendo, vai ficar em déficit, aumentando as desigualdades, aumentando o ressentimento, a raiva, o rancor e a agressividade. Não, diz Maria Montessori, o dia que nós despertarmos, o dia que nós finalmente educarmos os nossos filhos para a cooperação, mudando esse viés, ao invés de produzir relações ganha-perde, produzir relações mais circulares, beneficiando a todos. As chamadas relações ganha-ganha, em que todos ficam beneficiados, em que todos saem lucrando, por assim dizer, e, consequentemente, diminuindo as nossas desigualdades. Nós estaremos produzindo, em vez da competição, a cooperação. Em vez da desunião, a união. Em vez da solidão, a solidariedade. Nesse dia, diz Maria Montessori, nós estaremos finalmente educando para a paz. Disse-nos Jesus: a minha paz eu vos dou. Que não é a paz do mundo. A paz do Senhor é a paz da plenitude. É uma paz que precisa ser construída com a moeda do amor e da alegria, mas principalmente da tolerância e da compreensão, das deficiências do outro, das necessidades do outro, acolhendo e amparando o outro, para que aí sim possamos educar em nosso coração a construção da paz. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E assim, sentindo e pensando, profundamente agradecidos, só podemos então dizer: Senhor, faze, portanto, em mim a tua, que é a vontade da plenitude, da felicidade.
Que Jesus abençoe a todos que aqui estamos e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. A nossa gratidão ao Marcelo pela explanação desta manhã e que este capítulo realmente possa fazer parte do nosso dia a dia, trazendo em nossa mente e nosso coração. Façamos a prece de encerramento, agradecendo a oportunidade deste momento. Senhor, envolve-nos em vibrações de muita luz, de muita saúde, de muita compreensão, acima de tudo de resignação à tua lei. Que tenhamos uma semana tranquila, repleta de ensinamentos que hoje recebemos e que possamos nos encontrar no próximo domingo aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com a permissão daqueles que coordenam este momento, encerramos a nossa manhã de hoje. Que assim seja. Um bom domingo e até a próxima semana.